Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje eu vou explicar um filme de drama e ficção, chamado Que o Pay-Per-View. Spoilers à frente. No começo do filme vemos uma mulher chamada Sarah, que está tomando banho em uma banheira. De repente recebe um choque elétrico e ela morre lá. Depois de um ano vemos uma garota chamada Elise, que veio para a casa de seu marido Paul. Sarah foi a primeira esposa de Paul, e Elise como segunda esposa de Paul. Paul era um empresário. É por isso que ele saiu para trabalhar e Elise foi enviada por Paul para cuidar de seu filho de 12 anos, chamado Marcos. Elise era madrasta de Marcos e Paul disse a Elise que Marcos tinha ido para seu internato, e ele voltará para casa depois de uma semana, então ela já havia chegado lá. Mas quando ela chega lá ela vê que Marcos já está lá, e quando ela pergunta a Marcos como ele veio antes, ele diz que a escola tirou férias mais cedo porque a catapora se espalhou por toda a escola. Então Elise acredita nele, mas ela acha um pouco estranho, e ela fica surpreendida quando fala com o Marcos. Apesar de ele ser jovem, mas ele fala como um adulto. Na manhã seguinte as chamadas do Paul chegam, e o Paul queria falar com o Marcos, então Elise vai chamar o Marcos. Marcos estava a tomar banho. Elise dá o telefone, e ele fala com amor. Depois de falar com ele, Elise começa a falar com Paul. Então Marcos vem até Elise e começa a tocá-la de um jeito ruim. Elise fica surpresa ao ver tal comportamento de Marcos e ela também fica brava. Mas ela sai de lá sem lhe dizer nada. Com o passar do tempo aprendemos que Marcos não tem amigos, e que Marcos é um bad boy, mas Elise cuida bem dele, mas Marcos está olhando para sua madrasta do jeito errado. Depois de alguns dias o pai de Marcos volta depois de terminar seu trabalho. Marcos e Elise vão para o aeroporto para pegar o Paul. Quando ele estava voltando para casa com o carro, Paul começa a tocar em Elise, o que desvia a atenção de Elise da estrada, e eles estavam prestes a ter um acidente. Depois de chegarem em casa, Elise e o Paul são íntimos, e o Marcos está a brincar lá fora. Então à noite os três vão para um hotel para jantar, onde o Paul pergunta a Elise se ela tirou dinheiro do meu cofre, e então a Elise diz que nenhum. Marcos levou o dinheiro para pagar o táxi. Marcos diz que eu só pego 360 centavos. Então ela diz que você estava me dizendo que eu retirei todo o dinheiro do papai. Nesse momento Marcos diz a Elise que eu não. Isso faz Paul pensar que talvez a Elise tenha pegado o dinheiro. Depois de voltar para casa, Elise verifica o quarto do Marcos. Ela não acha o dinheiro no quarto, mas ela acha uma carta rasgada. Um dia Marcos e o Paul estavam nadando, e Marcos então diz ao Paul que a Elise não se importa nada comigo. A Elise também estava ouvindo toda a conversa, mas Paul não presta muita atenção às palavras do Marcos, porque o Marcos quando criança era rebelde. Marcos também diz a Paul que a Elise também procurou o dinheiro no meu quarto, e Paul também pergunta a Elise sobre isso, mas a Elise não diz nada. Um dia Elise vai à escola para saber sobre o Marcos, onde ela descobre que o Marcos não está tendo férias, e sim que ele foi expulso da escola. Ele também enviou uma carta mais que foi destruída pelo Marcos, cujos pedaços foram fundados por Elise no quarto do Marcos. Ela descobre na escola que Marcos espiona casas próximas e vê pessoas ficando íntimas, e mata os gatos que moram perto da escola. Por causa de suas ações ele foi expulso. Um dia Elise vai a uma festa com Paul, onde ela conhece uma mulher chamada Sophie. Ela diz a ela que Sarah era sua amiga, e ela morreu afogada na banheira. Agora Elise estava começando a sentir que Marcos tinha matado Sarah. Então Elise também tenta explicar tudo isso para Paul, e também conta a ele sobre Marcos, mas não acredita nela. E os dois se envolvem em uma discussão. Uma noite Elise vai para o andar de cima. Então ela olha que há um buraco no teto do quarto dele, devido ao qual a cama deles aparece. Vendo isso ela imediatamente pensa em Marcos, e ela fica sabendo que Marcos vê os dois ficando íntimos. Então Elise imediatamente corre para Marcos e pergunta por que ele vê os dois. Então Marcos diz que eu adorava fazer tudo isso. Elise perguntou se ele costumava ver Sarah da mesma forma. Então Marcos diz que não gostou de ver Sarah, porque ela não era tão gostosa quanto você. Agora Elise pergunta a ele como Sarah morreu. Então Marcos diz que ela teve um ataque cardíaco. Ao ouvir isso Elise diz que você está mentindo, ela morreu devido a choque elétrico. Elise conta a ele que você sabe muito, mas não está me contando sobre isso. Marcos diz porque eu deveria te contar tudo isso que eu vou ganhar. Então Elise oferece dinheiro, mas ele se recusa, e diz que quer ver ela sem roupa. Então Elise começa a tirar a roupa um por um, e o Marcos começa a responder às perguntas dela. Ele diz que a Sarah tinha um problema cardíaco que ninguém sabia, ele nem contou isso ao Paul. Marcos diz que ficou sabendo disso através de uma carta do médico.
E Elise diz que Marcos está mentindo para ela, e Elise não acredita nele e sai de lá. Depois dessa, Elise mostra aquele buraco para Paul, mas quando Paul viu não havia nada. Então Elise diz a Paul que Marcos está espiando no quarto deles, mas Paul não acredita nas palavras dela. E ele também começa a sentir que Elise está ficando louca, mas Elise não desiste, ela pesquisa a morte de Sarah. E ela fica sabendo que Marcos matou Sarah. Marcos instalou um aquecedor quebrado na banheira de Sarah, devido ao qual ela pegou uma eletricidade. E ela morreu depois disso. Elise queria saber mais coisas do Marcos. É por isso que ela pergunta ao Marcos por que ele matou a Sarah. Então o Marcos diz que ela não gostava dele. Ao mesmo tempo, ele também diz que gosta de torturar as pessoas. Ele diz a Elise: isso é a tua vez de morrer. Elise, ao ouvir isso, fica mentalmente perturbada. Ela não conseguia perceber o que fazer, porque ninguém estava a acreditar nas palavras dela. E o Paul também começou a sentir que a Elise tinha enlouquecido. Depois disso, Elise é mantida em um hospital psiquiátrico alguns meses depois, quando Elise se recupera. E então ela volta um dia. Esses três estavam andando no parque. Paul e Elise estavam conversando. E Marcos estava brincando com seu cachorro. Depois de algum tempo, Elise e Marcos se encontram. E começam a falar sobre a morte de Sarah. Marcos diz a Elise que ele não vai mais matá-la, porque agora ele está gostando dela. Elise também começou a dizer coisas estranhas com a Marcos. Que eles vão matar Paul e fugir para algum lugar, e Elise também dá um beijo em Marcos. Elise então vê carros em alta velocidade. Vendo isso, Elise joga a bola na estrada. Quando o cachorro vai buscá-la na estrada, Marcos também corre atrás dele para salvá-lo. Mas Marcos é atropelado pelo carro, e Marcos morre ali. E vendo o corpo de Marcos, Elise começa a sorrir. Agora ela estava livre, e assim termina mais um vídeo. Se inscreva para mais vídeos como esse. Ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.